Deixa eu tirar a minha amiga Ivete daqui para a gente poder conversar. Então, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre as leis naturais de Bert Hellinger. Hoje a gente vai falar sobre as ordens do amor. Inclusive, ele tem um livro com esse nome. E por que é que eu escolhi esse tema para a gente bater esse papo hoje? Porque, mesmo depois de tantos anos que eu já estava no autoconhecimento, eu sempre fui fazer constelações familiares, e a hora que eu entendi o que era de verdade a constelação, que eu fui estudar o que era a constelação, eu tive curas profundíssimas na minha vida, mesmo já estando muitos anos no autoconhecimento. Então, coisas que estavam remanescentes dentro de mim, a cura profunda veio com a constelação familiar. Então, hoje, o meu convite é que você consiga entender um pouco mais o que é as constelações familiares, para você poder fazer curas ainda mais profundas na sua vida, com todo o autoconhecimento associado às constelações. Foi por isso também que eu desenvolvi um curso que se chama Se Respira, que eu empacotei, que eu compactei todo o meu conhecimento de autoconhecimento, de inteligência emocional e associei à constelação familiar. Porque a constelação familiar vai te fazer curas muito profundas, que são muitas vezes inconscientes. Então, o que são as constelações familiares? Bom dia para todo mundo que está entrando, que delícia, que alegria ver vocês aqui. Gratidão pela companhia. Então, o que são as constelações familiares? É um método de autoconhecimento, é um método psicoterapêutico, onde você vai trabalhar padrões de comportamentos que são repetitivos dentro do seu sistema familiar e que muitas vezes esses padrões de comportamento são inconscientes. Então, como é que funciona isso na prática? Como é que funciona isso no nosso dia a dia? Essas leis naturais que o Bert Hellinger trouxe, as leis naturais da vida, elas permeiam todos os nossos relacionamentos. Nós somos seres relacionais. Tudo que a gente vai fazer, a gente lida com pessoas. Ou via de regra, a gente lida com pessoas. E hoje, como nós estamos convivendo à distância, ainda assim, mesmo que virtualmente, a gente continua lidando com pessoas, trabalhando com pessoas. E a base de todos os nossos relacionamentos é o amor. E não é aquele amor romântico. O amor romântico também faz parte das nossas relações. Mas a base de todos os nossos relacionamentos é o amor. Em amizades, em trocas, em relacionamentos amorosos. Então, as leis naturais do Bert Hellinger, elas são instintivas. Elas são automáticas e muitas vezes inconscientes, até você tomar consciência e conseguir entender o que são essas leis que regem, que permeiam as nossas relações. Quando a gente consegue seguir essas leis naturais, a nossa vida é muito mais leve, flui de uma forma muito mais tranquila e você segue em direção ao seu destino de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais fluida. O fato todos nós temos uma necessidade de pertencer. Todos nós temos uma necessidade intrínseca de fazer vínculo com os nossos sistemas familiares. Olha que bárbaro entender isso. Se você não entender qualquer fala que eu disser durante essas minhas explicações, você me avisa aqui embaixo que eu repito ou eu explico de uma outra forma, porque é importante demais você entender essas leis, para você conseguir aplicá-las, porque são 3, de forma mais natural na sua vida. Embora você já aplique e muitas vezes não saiba, tendo a consciência, você consegue botar a atenção para fazer o negócio funcionar, para sua máquina do seu sistema familiar funcionar de uma forma mais gostosa, mais tranquila, de uma forma mais harmoniosa. Então vamos voltar. Outra coisa que eu esqueci de dizer. Se você quiser participar comigo, você me chama aqui embaixo. E aí a gente vai bater uma bola. Eu sei que é difícil entrar ao vivo, mas se você quiser, você me chama
que eu te incluo aqui para a gente poder, para você poder pertencer a esse nosso bate-papo. Então, todos nós temos uma necessidade de nos vincular ao nosso sistema familiar, de nos sentirmos pertencentes. E essa nossa necessidade de vínculo familiar é tão grande, tão inconsciente, que ela acaba sendo maior que a nossa necessidade de sobreviver. Isso explica muitas vezes por que é que dentro de uma família há sacrifícios tão grandes de membros da família, ou porque muitas vezes existem conflitos gigantes dentro das famílias, ou existem conflitos que são maquiados, mas que os conflitos estão presentes, porque todo mundo tem uma necessidade de pertencer, uma necessidade de se sentir vinculada àquele sistema. Então, quais são essas 3 leis que o Bert Hellinger observou, que são as leis naturais e as ordens do amor que nos regem na vida? É a lei da ordem, é a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. E aí eu vou explicar cada uma delas para você e repito que se você tiver dúvida ou não entender qualquer parte que eu estiver explicando, coloca aqui embaixo que a gente vai dar um jeito de você entender de uma forma melhor. A lei da ordem. O que é a lei da ordem? É a lei da hierarquia que existe dentro de um sistema familiar. É a lei da precedência. Portanto, quem veio antes precede quem veio depois. O avô precede o filho, o avô precede o neto, o pai precede o filho, o irmão mais velho precede o irmão mais novo. E essa ordem, que é uma ordem natural dentro da nossa família, deve ser obedecida. A prioridade é sempre para o mais velho e o mais novo deve ser cuidado e deve ser guiado. Via de regra, dentro das famílias, há uma inversão dessa ordem. E quando há inversão de ordem dentro do sistema familiar, a gente chama de emaranhamento. Acontecem desgastes, acontecem desequilíbrios, acontecem doenças e tudo isso acontece por conta dessa falta de ordem. Dani, mas me dá um exemplo do que é falta de ordem. Falta de ordem o Fernando de Freitas, que é um professor de constelação, ele é médico e professor de constelação, ele é maravilhoso. Ele tem muitos vídeos na internet que falam sobre constelação, que é muito legal. E ele diz que se o pai toma o lugar do filho, se o filho toma o lugar da mãe, se a mãe toma o lugar da avó, se a avó toma o lugar da neta, e assim por diante. Se as ordens são invertidas, se os papéis são invertidos, há um emaranhamento dentro dessa família, há um desequilíbrio. Ele usa um termo tão importante, falta doença nessa família. Falta doença não, há uma doença nessa família. Falta saúde familiar, porque os papéis estão invertidos. Então é de absoluta importância que os pais sejam grandes e os filhos pequenos. Quem precede é quem tem prioridade. Portanto, os filhos não podem interferir na relação, por exemplo, de casal. Os filhos não podem dar pitaco no que acontece na relação de casal. Não podem resolver a vida da avó. Não podem resolver a vida da mãe, que é velhinha. Os filhos são pequenos e os pais são grandes. Dani, mas você está falando isso? Então, como você está me dizendo que eu não posso ajudar a minha mãe? Você está dizendo que eu não posso dar palpite na minha casa? Eu estou dizendo que você, no lugar de filho ou de filha, pode ajudar. Você não pode fazer por. Você não pode passar por cima da sua mãe. Você não pode passar por cima do seu pai. Você não pode fazer prevalecer a sua vontade. Você não pode dar o seu palpite. Você não pode interferir nas relações de quem precede, porque isso causa um desequilíbrio gigante e um emaranhamento dentro dessa família. E essa ordem acaba sendo invertida. Então, muitas vezes, inconscientemente,
A mãe toma o lugar da filha e dá essa permissão para a filha. E a filha se sente na obrigação de tomar o lugar da mãe. Isso inconscientemente. A hora que você toma consciência, você pode fazer de uma forma completamente diferente. Você pode e deve ajudar, não é isso. De jeito nenhum eu estou dizendo para você não ajudar e para você não fazer parte desse sistema, que afinal de contas você faz parte disso, você tem o seu lugar de ordem dentro desse sistema. O fato é você não sobrepor os que precedem você, inclusive os seus irmãos ou as suas irmãs. É de fundamental importância que você fique no seu lugar de ordem dentro do seu sistema familiar. A outra lei é a lei do pertencimento. Essa lei pega muitos e muitas de nós, que é a lei do pertencimento, que diz que todos nós temos o direito de pertencer ao sistema familiar. O sistema protege todos nós da mesma forma e nenhum membro da família pode ser excluído. É aí que pega. É aí que está o negócio. E a exclusão pode ser física, mas especialmente a exclusão que acontece dentro do nosso coração. Sabe quando acontecem problemas dentro da família? E que você fica muito triste ou muito brava ou muito indignada com alguma coisa que aconteça dentro da família e você tira aquela pessoa da sua vida? Que você tira ou fisicamente, né? Ou fecham-se as portas de casa mesmo para a pessoa não voltar, ou você tira a pessoa de dentro de você. Você nega a pessoa dentro de você. Isso é uma exclusão no sistema. E isso causa problemas profundos dentro das famílias. Isso causa uma desordem. É importante dizer também que essas 3 leis que eu vou dizer, elas estão todas interligadas. Elas têm nomes, têm explicações, mas elas são muito interligadas. A hora que a gente exclui alguém da nossa família ou de dentro do nosso coração, automaticamente a gente coloca outra pessoa nesse lugar. Portanto, a gente já mexeu na ordem. Então, a gente mexe com isso em 2 lugares diferentes. A gente mexe no pertencimento e a gente mexe na ordem. E isso causa problemas muito grandes dentro das famílias. E o que é que acontece quando alguém é tirado de dentro do sistema familiar? Nas próximas gerações, as crianças que vêm para reincluir esse membro que foi excluído. Dani, como assim? Eu não entendi. Vou dar um exemplo prático disso. Quer ver? Em uma família, 2 irmãos, um deles roubou o outro. E esse irmão que roubou foi excluído da família. E a família viveu aquele sistema como se esse irmão que roubou não existisse mais. As próximas gerações, ou seja, os filhos, netos ou bisnetos, vão dar um jeito inconscientemente de reincluir essa pessoa no sistema, repetindo os mesmos padrões de comportamento. Isso se chama amor cego. Por isso que muitas vezes as crianças têm medos, as crianças têm traumas, as crianças têm sofrimentos que não pertencem a elas. Porque por amor cego, ela inconscientemente vai fazer esse membro da família excluído pertencer à família. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Vocês estão me acompanhando? Coloca aqui embaixo para eu saber. E aí, como é que a gente cura isso? Como é que a gente enxerga isso? Fazendo constelação familiar. Quando se monta o campo para fazer a constelação familiar, você percebe o tanto de emaranhamentos que tem. O quanto a gente busca em gerações passadas injustiças e a gente hoje se faz pertencer, faz esse membro da família pertencer com os nossos comportamentos, com as nossas ações. Muitas vezes a gente não entende as coisas que a gente sente, muitas vezes a gente tem dores profundas dentro de nós, medos profundos dentro de nós, por amor cego, para reincluir esse membro dentro do nosso sistema, por amor.
Então, quando eu começo o nosso bate-papo contando para você que as nossas relações são baseadas no amor e num amor profundo, é disso também que eu tô contando para vocês. Que por amor e honra aos nossos antepassados que sofreram de alguma forma, hoje a gente honra a presença deles, fazendo pertencer ou tentando resolver um nó que ficou lá atrás. Por isso é tão importante a gente poder olhar e se trabalhar internamente, especialmente com as constelações nesse caso, porque a gente vai soltando os nós que ficam lá atrás e que a gente acaba vivendo hoje na nossa vida. Portanto, a frase "todos nós temos o direito de pertencer" é de fundamental importância. Se você, ouvindo isso, sentiu no teu coração ou identificou algum membro da tua família que você excluiu do teu coração ou que é excluído do seu sistema, é importante olhar. É importante olhar porque as próximas gerações certamente vão fazer isso por essa pessoa que está excluída do seu coração ou do seu sistema. Então, como é que funciona? Quem é que pertence ao nosso sistema familiar? Todos os nossos antepassados pertencem ao nosso sistema familiar. Vamos começar hoje, agora. Vamos supor. Então, quem pertence ao sistema familiar? Eu e os meus irmãos, ou as minhas irmãs. Inclusive, aqueles que não puderam viver. Então, se houve um aborto espontâneo ou provocado, faz parte do sistema. Se houve aquele irmão que não conseguiu viver, que nasceu algumas horas de vida e já faleceu, também faz parte. Isso também é importante colocar, porque isso é uma forma de exclusão inconsciente. Falar, não viveu, não faz parte. Sim, faz parte. Às vezes a gente diz assim, eu sou a primeira filha, só que a minha mãe teve 2 abortos, então eu sou a terceira. Isso é incluir. Eu não sou a primeira, eu sou a terceira. Entende? Então, mesmo aqueles que não viveram faz parte do seu sistema e é importante incluí-los. Com os pais, como é que... outra coisa de irmãos, os irmãos que não são do mesmo pai ou da mesma mãe também estão incluídos no seu sistema. Também fazem parte dos seus iguais, irmãos fora de casamento ou de outros relacionamentos, sendo do seu pai ou da sua mãe. Com os pais, como é que funciona? Seus pais, obviamente, fazem parte do seu sistema e os irmãos e irmãs deles também fazem parte do seu sistema. E aí a gente vai para a geração atrás, os nossos avós. Os nossos avós fazem parte do nosso sistema e companheiros e companheiras que eles possam ter tido também fazem parte do sistema, ainda que falecidos. E os nossos bisavós. E assim todos os nossos antepassados fazem parte do nosso sistema. Quem mais faz parte? Faz parte pessoas que por morte ou qualquer problema do destino deixaram herança, que favorecem as pessoas que estão vivas, também fazem parte do sistema. Então, se tem uma pessoa conhecida que deixou uma herança que favoreceu a você ou algum membro da tua família, ela também tem que ser incluída. E agressores fazem parte do nosso sistema. Se por algum motivo algum agressor violentou, matou, também tem que ser incluído no nosso sistema. Por quê? Porque ele faz parte do emaranhamento que aconteceu dentro da sua família. Faz parte do emaranhamento que aconteceu dentro do seu sistema familiar. Também tem que ser incluído. E a terceira lei, caramba, é isso mesmo. E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, que é a lei que eu repito e falo tantas vezes em tantas lives, que é a lei do dar e a lei do receber. Essa lei é tão importante assim como todas as outras. Mas é importante a gente olhar nos nossos relacionamentos, porque via de regra a gente tem dificuldade de receber. Via de regra, a gente se coloca naquela posição de dar, de oferecer, de curar, de fazer. E a gente tem muita dificuldade em receber, via de regra.
Então é um treino e um aprendizado. Porque essa lei diz, ó, eu mostro sempre e vou mostrar de novo, ó. Eu tenho aqui um infinito, dá pra ver? Esse é o movimento da lei do equilíbrio. É o dar, o receber e o tomar. Dar, receber e tomar. Deixa eu ver aqui que escreveram aqui. Mas então, só quem deixou alguma coisa pra gente nas vidas passadas que estão no sistema, quem só faz parte da linhagem não está? Sim, todos estão. Ó, a pergunta é, então só quem deixou herança faz parte do sistema? Não, 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 não. Toda a nossa linhagem, nossos irmãos, nossos pais, os companheiros, os avós, os bisavós. Fora todas essas pessoas da nossa família, se alguém, vamos supor, a minha vizinha, que não faz parte do meu sistema familiar, ela descobriu que ela está com uma doença grave. E aí ela não tem para quem deixar a herança dela. E ela deixa para mim a herança dela. Ou seja, ela não faz parte do meu sistema, mas ela me beneficia com a herança dela. Aí ela é incluída no meu sistema. Deu para entender? Coloca aqui para mim se deu para entender. É uma pessoa que não faz parte do sistema e que, ao morrer ou com algum problema do destino que ela teve, deixou benefícios para uma pessoa, ela tem que ser incluída no sistema. Escreve para mim se fez sentido, se você entendeu. Então vamos voltar lá na nossa lei do equilíbrio, que é o dar, o receber e o tomar. E a gente tem muita facilidade em dar e muita dificuldade em receber. Essa lei, ela permeia todas as nossas relações. Ah, sim, então é alguém que não faz parte, isso, e deixa alguma coisa pra gente. Exatamente isso, como o urso polar. É isso mesmo. Sim, acho que entendi. Obrigada, Dani. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, essa lei de dar e receber, ela é em todos os aspectos da nossa vida, não só nos relacionamentos amorosos, nos trabalhos, nas amizades. A única exceção que existe com essa lei é a relação com pais e filhos. Então, como é que funciona a lei do equilíbrio? Eu dou e recebo. E a hora que eu recebo, eu tomo para mim o que eu recebi do universo, das pessoas, e a hora que eu vou dar, eu dou o que eu recebi mais um pouquinho. Então o movimento, ele é crescente e progressivo. Eu dou, recebo e a hora que eu vou dar, eu dou mais um pouquinho. E aí, essas relações elas estão em equilíbrio quando a gente consegue dar e receber na mesma proporção. E não é sempre na mesma moeda. Então você pode pensar, então quer dizer que se eu der uma camiseta para alguém, uma blusa para alguém, eu tenho que receber uma blusa? Não é isso. Eu me abro para receber e aí, quando a vida me trouxer a oportunidade de eu dar para alguém o que eu recebi mais um pouquinho, eu estou aberta para receber de novo. A única relação que não tem esse dar e receber, que é essa troca, é a relação entre pais e filhos. Os pais, que são grandes, dão. Os filhos, que são pequenos, recebem. E os filhos não dão de volta para os pais. Porque o que os pais deram para os filhos é tão grande, que é a vida, que os filhos não têm como retribuir. Então os pais dão e os filhos recebem. Nossa, Dani, então como é que fica essa relação? Como é que equilibra essa relação? Essa relação equilibra quando os filhos se tornam adultos, vão para a vida e aí eles vão ter filhos e vão passar para os filhos sem esperar nada em troca. Então ele é transgeracional. Os pais são grandes e dão, os filhos são pequenos e recebem. Mas e se esse filho não tiver filhos? Ele vai fazer honrar a vida que esses pais deram, tomando a vida dele nas mãos e fazendo benefícios na vida, para a vida dele e para a vida das pessoas, honrando a vida que os pais deram. Ele nunca vai devolver para os pais, fazendo essa troca de dar e de receber. Pensa numa gangorra, o dar e o receber. Se eu dou demais, desequilibra. Se eu recebo demais, desequilibra. O dar e o receber é o equilíbrio da gangorra. E
Quando eu dou demais, inconscientemente, eu estou convidando a pessoa que está recebendo a sair da minha vida. Deixa eu ler aqui, peraí. Então, quem tenta dar as coisas para os pais, cria um sistema doentio exatamente. Quem tenta dar demais para os pais, cria um sistema doentio. Exatamente isso. Porque nunca vai retribuir. Porque o que o pai deu para os filhos foi a vida. Além de todo o resto, o maior presente que um filho pode receber é a vida. Através do sacrifício dos pais, houve a vida dos filhos. E isso não tem retribuição. A retribuição em relação aos pais é você tomar a sua vida e fazer valer a pena. Com saúde, com sabedoria e levar a sua vida da melhor forma que você puder. Então eu estava dizendo que quando você dá demais, há esse desequilíbrio. E você convida inconscientemente a pessoa que você está dando demais a sair fora da sua vida. Você já ouviu em relacionamento amoroso alguém dizer assim: menina, mas eu dei tanto, eu amei tanto, eu fiz tanto, não é possível que a pessoa tenha ido embora? É isso que acontece. Se você dá demais e não tem troca, a pessoa vai embora, porque ela se sente em dívida e ela não consegue retribuir o tanto que você está dando. Olha que importante a gente prestar atenção nessas relações. Você já ouviu falar em amizades que se desfazem, que uma pessoa vai embora e a outra fala: gente, eu não fiz nada, eu não sei o que aconteceu nessa relação? É isso, é essa lei do dar e do receber. Se você faz muito, se você dá muito e não recebe, essa relação acaba. Esses são os 3 pilares. Espera que tem mais uma pergunta. Isso vai afetar as próximas gerações, então, certamente. Certamente. Então, se você tenta retribuir para os pais, filha, é isso que você está perguntando? Então, quem tenta dar as coisas para os pais cria um sistema doentio. Isso vai afetar as próximas gerações? Afeta, porque se você fica tentando dar para os pais, qual é o movimento da constelação? Olha que bárbaro. Os pais estão aqui e o futuro está aqui. Quando os filhos são pequenos, eles estão olhando para os pais, porque eles estão recebendo e tomando dos pais. Quando esses filhos ficam adultos, eles viram para o futuro e os pais ficam atrás, dando apoio e abençoando esse filho ir para a vida. Se esse filho não vai para a vida e fica olhando para os pais tentando retribuir, ele está de costas para o futuro dele. Ele está de costas para os filhos dele, se ele tiver. Então o movimento certo é os pais atrás, os filhos olhando para o futuro e esses pais abençoando e dando força para esse filho ir para o futuro. Entendeu? Isso. Então essas são as 3 leis da constelação familiar. São os 3 pilares para todos os nossos relacionamentos nessa vida. Se você tiver dúvida de qualquer uma delas, se ficou qualquer pedaço que você não entendeu, você me manda um direct para eu poder te ajudar. Porque é de fundamental importância que você consiga introjetar para você começar a aplicar na sua vida de forma consciente, porque inconscientemente, certamente, você já vive essas 3 leis. É importante que você tenha elas entendidas dentro de você, para você começar a trazer leveza nas suas relações, para você começar a trazer saúde dentro do seu sistema familiar. Um grande beijo, muita saúde nos seus relacionamentos, nos seus sistemas familiares. Espero ter ajudado você de alguma forma para você conseguir reequilibrar e trazer o amor como prioridade na sua vida. Beijo no seu coração. Não se esqueça, se respira. Até a próxima. Até a noite.